Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Abre a sua Bíblia lá em Joel 2. Joel 2, versículo 11. Amém? Diz assim: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando o quê? A sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer ou suportar? Amém, igreja? Então vamos ler aqui novamente. O Senhor levanta o quê? A sua voz diante do seu exército. Quem é o exército de Deus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Deus, ele levanta a sua voz. Amém? Agora quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque ele é poderoso e executando a sua palavra, né? Deus, ele está executando toda a escritura na nossa vida. E como que será em cada um de nós? Porque a palavra dele é justiça, a palavra dele é salvação, mas a palavra dele também é condenação, né? E como que está vindo sobre a nossa vida? Não é sobre vizinho, ciclano, não. Como que está sendo executado na nossa vida? A palavra de Deus. Ele executando a palavra dele na nossa vida. Está sendo em condenação ou está sendo em salvação? Porque o juízo, porque a palavra dele é verdade, é justiça. Amém, igreja? Se a gente ouve e realmente age segundo a palavra, nós receberemos o quê? A salvação, porque ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Mas se a gente não executa, se a gente não ouve, se a gente fecha os ouvidos, procura não enxergar, fecha os ouvidos, né, endurece o coração, aí vem o quê? A condenação. A palavra é executada da mesma forma. Amém? Então que a gente venha realmente ver como que está a nossa vida, né? Como que a palavra realmente, porque executada, ela está sendo executada. Ela está sendo, as escrituras estão sendo cumpridas. Amém? Agora na nossa vida nós seremos remanescente, nós seremos, porque é muito bonito falar, o remanescente, aquele que ficou, aquele que permaneceu firme até o fim, mas as lutas são grandes, não são? E nós precisamos o quê? Do Todo-Poderoso e da sua palavra para nós vencermos todas as coisas, ou não? Sim. Mas como que muitas vezes nós temos executado na nossa vida? Em busca, oração, leitura, entendimento, compreensão? Como que nós estamos executando tudo isso? Amém? Porque muitas vezes a gente endurece, não endurece? Muitas vezes a gente endurece, muitas vezes por uma situação, por alguma coisa que acontece, a gente endurece. A gente ainda é teimoso em executar determinadas coisas que não deveria. Em executar muitas vezes as nossas próprias vontades. Em não nos dobrarmos para orar, em não nos dobrarmos realmente para buscar. Então nós temos que ser o quê? Conscientes conosco mesmo. Como que nós estamos fazendo? Porque ele está clamando, igreja, por salvação. Ele está clamando sim por um remanescente, por um exército firmado na palavra dele, forte, de bom ânimo, um povo bem disposto. Você está bem disposto para orar? Você está bem disposto para buscar a Deus? Você está tendo esse bom ânimo? Ih, pastora, então por isso que Deus está aqui clamando para que a gente venha ouvir e que a gente venha se converter daquilo que muitas vezes a gente acha, a gente fez assim até hoje, não deu em nada. Aí a gente vai deixando, a gente vai colhendo aquilo que não deve. Aí são dores, são cardos, são abrolhos que acontecem aí, espinhos na nossa vida, e que a gente mesmo vai colhendo tudo isso. Não é verdade? Porque você conhece a palavra que a gente planta, a gente colhe. Deus, ele tem plantado o melhor.
mas o que a gente tem semeado na nossa vida. Amém? Então vamos continuar aqui. 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá? Deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque dirão entre os povos, onde está o seu Deus? Amém, igreja? Então aqui ele fala, ele clama, chore os sacerdotes, rasgai o coração e não as vestes. Quanto que a gente ouve disso? Quem sabe ele não vai se arrepender de tudo. Mas ele, será que está se arrependendo de algumas coisas? Porque o povo ainda não está rasgando o coração, está rasgando as vestes, né? Quem rasga as vestes não conheceu a Deus. Quem rasga o coração é o que conheceu realmente a Deus. Amém? É esse que realmente se converte de todo o coração. Então, Deus ele está proclamando para quem? Para o exército dele. Então, é no meio do exército dele que tem que haver conversão, que tem que haver o conhecimento dele, que tem que haver o quê? Choro, pranto, jejum, rasgar realmente o coração e não as vestes. É isso que vai ser toda a pregação, sobre rasgar o coração e não as vestes. E isso que é para o exército, Senhor. Fala aqui, para chorar, nossa pastor, mas como eu choro na presença do Senhor, como eu choro, como eu falo, né? Você fala, reclama ou você expõe para Ele? Você muitas vezes chora pelo mal que você fez ou você chora pela consequência que está vindo na tua vida? Estão entendendo, igreja? Então a gente tem que saber bem se a gente está rasgando a nossa veste ou está rasgando o nosso coração, porque não é porque eu fiz isso, porque né? Mas quando está acontecendo isso, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, que não sei o que, que não sei o que. Senhor, estão todos contra mim, que não sei o que, que não sei o que. E muitas vezes a gente está rasgando as vestes e não o coração. Um exemplo, eu vou dar bastante exemplos aqui. Jó, né? Por tudo aquilo que ele estava passando, né? Tava lá os amigos lá falando com ele, tudo, né? O que aconteceu com Jó? Jó, naquele tempo todo, né? Se você for ver ali do capítulo 3 até o 35, ele conversou consigo mesmo e conversou com os amigos. Ele rasgou a veste ou rasgou o coração ali? Rasgou a veste. Mas tudo dava para entender que ele estava rasgando o coração, não é? Do jeito que ele estava, da situação que ele estava, tudo que estava mostrando ali, dava a impressão que, nossa, e Deus ele fala, né, que Jó, ele não fala, os três amigos, eles falaram que era errado do Senhor, mas Jó não. Nossa, que confusão. E agora, pastora? Os três amigos, eles conheciam a palavra e eles afirmavam coisas da qual eles não conheciam. Né? Jó, né, ele falava de coisas que ele não conhecia. Mas os três, eles acusavam e já afirmavam as coisas. Essa é a diferença. Agora, Jó, o que acontecia? Ele falava de coisas da qual ele não conhecia. E Deus está querendo fazer a gente conhecer. Agora a gente tem que ver se a gente muitas vezes não está sendo que nem Jó. Né? Muitas vezes aí ouvindo muitos amigos, ouvindo muitos conselhos e muitas vezes debatendo aqui e falando consigo.
Nossa, maldito o dia que eu nasci. Nossa, não deveria ter nascido. Nossa, que situação. Nossa, que isso, e que aquilo, e que aquilo outro. Mas aí vinha, não, mas meu Redentor vive. Mas daqui a pouco ele voltava, falava consigo, e murmurava, e reclamava. E isso, e aquilo outro. A condição dele. E será que isso não está acontecendo conosco? Muitas vezes isso não está trazendo resultado nenhum, rasgando as vestes, porque quantos meses Jó passou por isso? Agora, quantos cristãos estão passando tanto tempo vivendo dessa forma? Vivendo o quê? Rasgando as vestes, pensando que está rasgando o coração, mas está rasgando aqui as vestes. Por quê? Quando a gente rasga o coração, é diferente, traz conversão, traz mudança. E Jó teve isso, Jó ele teve isso, né? Nós lemos, Eliú foi, falou com ele, foi quando que ele parou para ouvir a voz de Deus. Então Deus ele está querendo que o povo dele ouça o que o Espírito está falando à igreja, está falando a mim. Por quê? Porque eu me preocupo muito, porque tem muita gente falando muita coisa, mas sem conhecimento. Tem muita gente rasgando as vestes, pensando que está rasgando o coração, chorando muito, declarando muito, fazendo um drama, mostrando as suas razões como os amigos de Jó, mostrando, afirmando e falando muitas vezes coisas da qual nem conhece. Afirmando, acusando, ditando, dizendo-se, não, Deus isso, Deus aquilo outro, mas não conhecendo nada. Estão pegando um caso e estão massacrando ali. Ou você não vê muito isso? É o mesmo que você vê na mídia. Mas será que muitas vezes a gente também não está no meio? Por isso que a gente tem que verificar o que? A nós mesmos. Como que nós estamos? Jó, ele pegou e não foi na onda dos amigos, mas ele ouviu e conversou muito ali. Mas depois ele começou a falar de coisas da qual ele não conhecia também. E será que nós estamos conhecendo? Porque só através da conversão que a gente realmente conhece. Foi quando que Jó ele parou e o que ele fez? Ele começou a ouvir a Deus. Então que a tua atenção esteja hoje para ouvir totalmente a Deus, sem deixar, né? Porque enquanto o coração ele fala, as vestes são rasgadas, né? Agora, quando o coração se cala, dá para a gente ouvir a Deus. Aí é quando o coração se quebra. O coração se quebrando, se quebra todo orgulho, quebra toda a suficiência, quebra todas as opiniões, quebram todas as coisas, assim como houve na vida de Jó. Porque até então ele estava o quê? O coração dele estava gritando, falando, estava sustentando, e as vestes estavam sendo rasgadas para todos. Aí foi quando ele ouviu a Deus, pegou, e o que aconteceu? Ele se calou. O coração dele se calou, ele ouviu a Deus, e o coração dele quebrou. E aí ele teve toda uma conversão e teve todas as bênçãos na vida dele. Amém? E Ele quer isso na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos ler ali em Jó 42. Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vêm os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Então, dessa mesma forma, o coração de Jó que se arrependeu no pó e na cinza. Não foi por fora, foi por dentro. Foi quando que ele conheceu a grandeza
a magnificência, a magnitude, a excelência de tudo isso que a gente declara em louvores, em adoração, que a gente dá glória a Deus, ele conheceu face a face. Ouvindo a ele começou a enxergar a excelência do Senhor. Enquanto o coração dele gritava, ele só olhava e enxergava aquilo que estava ao redor. Por isso que por mais que ele conhecesse, ele não compreendia a excelência, a magnificência, a majestade do Senhor. Muitas vezes a gente passa por tantas situações, muitas vezes o nosso coração grita e a gente sabe que tem um Deus maravilhoso, mas não consegue enxergar isso tudo na nossa vida. E a gente o que acaba desanimando. Mas quando a gente começa realmente a calar o coração, para de rasgar as vestes e ouve a Deus, aí o que acontece? A gente se quebra, porque a gente conhece a magnificência, ao que? O esplendor dele, a fortaleza dele, a graça dele. Isso é tudo que a gente precisa. Saber ouvir a ele e realmente reconhecer o quê? Bem sei que tudo pode, só ele pode todas as coisas. Só ele é Senhor realmente. Se você ler aqui nos capítulos anteriores, você vai ver como que Deus ele se mostra ali toda a magnificência, falando face a face com Jó. É isso que nós temos que entender. Quem é ele? Quais são os propósitos dele? Respeitá-lo, amá-lo e nós diminuirmos realmente em nome do Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu, porque até então o coração de Jó estava sustentando e estava tendo o quê? Um embate ali com as coisas de Deus. Embate em que é? O teu juízo, Jó, é de ímpio, não é o meu juízo. Foi ali que quando que Deus ele começou a quebrar todas as coisas na vida dele. E muitas vezes o nosso juízo realmente não é a justiça de Deus. Por quê? Porque a gente conhece, mas a gente não compreende todas as coisas do Senhor. Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração que está falando, não é Deus que está falando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Amém? De onde vêm as guerras, contendas e discórdias? Não é do que? Das coisas que vêm combater dentro da gente? Então, muitas vezes isso que está acontecendo no meio cristão, na nossa vida. Agora, fora o meio cristão que está mais do que explícito que quantas coisas estão acontecendo, vamos ver nós aqui. Amém? Vamos ver cada um de nós, como que nós estamos realmente fazendo parte desse exército realmente. Se nós somos aqueles que realmente estamos tendo a vida que nem de Jó. Parar de rasgar as vestes, parar de se expor. Né? Porque o que mais do que o cristão ele está fazendo, o pregador, tudo, está mais se expondo. Né? E o coração realmente que deve ser quebrado diante de Deus não está sendo. Porque enquanto as vestes estão sendo aí totalmente rasgadas, está sendo exposto e o coração está sendo o quê? O que está sustentando. Infelizmente, discussões, né? Muitas vezes as guerras que tem nas igrejas é contra isso, contra aquilo, e vai isso, irmãozinho aquilo, e o diabo fazendo a festa. Agora vamos ver cada um de nós, amém? Para ver o que realmente, o que a gente está conhecendo realmente da excelência de Deus na nossa vida, porque aqui fala, porque se a gente não descobrir, igreja, quem é o Senhor, se a gente não conhecer, a gente não vai conseguir enxergá-lo. Se a gente não tirar a dureza do nosso coração, se a gente não tirar isso que sustenta muitas vezes as nossas opiniões, que é coração, que eu falo, coração gritando, coração falando, sustentando, trazendo a suficiência das coisas, fazendo com que a gente venha rasgar as vestes, fazendo com que a gente venha se expor, a gente não vai conhecer a Deus. E Deus ele quer que a gente conheça Ele. Os discípulos andaram com Jesus e eles não chegaram a conhecê-lo. A não ser depois, quando ele lançou em terra, o quê? Toda a incredulidade, dureza do coração. Mas isso quando que aconteceu? Depois da ressurreição. Você está onde? Depois da ressurreição. Amém? Então que o nosso entendimento venha a ser realmente aberto, venha a compreender para a gente viver todas as maravilhas que os discípulos viveram, todas as maravilhas que o Jó ele viveu. Do que depois? Depois que ele realmente se arrependeu no pó e na cinza. Ele viu quem ele era e viu quem era Deus. Amém? Abre lá em Marcos 16.
Marcos 16, 10. Esse daqui é depois da ressurreição, tá? Marcos 16, 10. Diz assim: E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles estavam rasgando o coração? Totalmente as vestes. E o que? O coração dele estava sustentando e estava gritando. Estão entendendo, igreja? Por quê? Porque não estavam, conheceram a Jesus, andaram com ele, mas não compreenderam que ele é o Senhor. Amém? Amém. Deus, ele quer que a gente compreenda que ele é Senhor. Não somente cantado, não somente falando, mas principalmente compreendendo. Amém? E aqui, 10. E partindo ela, anunciou-lhes aqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram, não acreditaram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Amém? Então não conheceram o quê? Que ele era o Senhor. Estava ali Tomé, estava ali Lucas, estava ali João, estavam todos ali, estava ali Pedro, estava ali todos. E ele lançou o quê? Lançou em rosto toda a incredulidade e dureza de coração. Você tem andado com Jesus. Você viu a cruz. Porque eles passaram, viram tudo que Jesus ele passou. E você tem entendido, compreendido que ele é o Senhor? Ou muitas vezes o coração ainda tem gritado, tem sustentado opiniões, falas, né? Assim como Tomé. Deixa eu ver as marcas na mão, então. Olha aqui. Como que está o nosso coração? Você está crendo e está confiando realmente na palavra do Senhor, naquilo que as Escrituras dizem? Ou muitas vezes são fábulas. Por quê? Por causa da dureza do coração. A dureza do coração nada mais é, igreja, do que o orgulho humano. De não acreditar nas coisas divinas, nas coisas santas, nas coisas maravilhosas, nas coisas do Senhor. Eu me incluo nisso. Eu tenho que me verificar, eu tenho que saber se eu não tenho esse orgulho, se eu não tenho essa soberba, essa dureza no meu coração, né? De muitas vezes estar acreditando quando o benefício é para mim e não estar acreditando quando muitas vezes as coisas são meio estranhas. Está chorando por uma coisa, mas chorando por quê? Porque eu não tenho mais pão? Porque eu não tenho mais proteção? Porque não dá mais para andar com ele? Ou eles deveriam estar felizes, regozijantes? Realmente, porque ele é o Senhor. E quando visse eles, visse Jesus ressuscitado, pegar e realmente se prostrar diante ao Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Então o nosso entendimento muitas vezes está muito errado. Então a gente tem que ver se a gente não está cometendo os mesmos erros. Amém? Por quê? Porque pouco tempo resta. O inimigo está aí à solta para trazer todo engano dentro de uma igreja, mostrando o quê? Que está tudo bem, aceita Jesus, aí as coisas aí, você está salvo e vai do jeito que você quiser. Se não gostou de uma, vai na outra, se você não gostou de outra, vai naquela, faz da tua forma. Se você não quiser ir em uma igreja, está cansado, está com calor, assiste pela internet. Tem vários ali, tem o quê? Tem o Google que vai te ensinar todos os pastores, um monte de pregação. Qual que você não gostar, você para e vai para o outro. Mas as coisas não funcionam assim, dessa forma. E a gente tem que entender e compreender a igreja. O Espírito ele está falando à igreja. O que eu estou aceitando? O que realmente eu estou entendendo? O que eu estou compreendendo? E realmente está me levando a quebrar. Porque quem está sendo quebrado, quem está se humilhando realmente na presença do Senhor? Que não seja pela dor própria. Mas quem realmente está reconhecendo o quê? Todas as suas misérias. Todas as suas soberbas, muitas vezes, toda a tua dureza, e realmente se quebrando, se humilhando diante o quê? Reconhecendo que Ele é Senhor, reconhecendo que Ele é Deus.
Amém, igreja? Tem que haver isso. Tem que haver isso na nossa vida. Não somente de declarar, né? Porque falam nos lábios, cantam, falam, mas o coração está longe porque está endurecido. Não entende, não compreende nada das coisas que está sendo cantada ou está sendo falada.